A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi definitivamente uma das grandes potências do século XX. Desde a sua fundação em 1922 e principalmente durante a Guerra Fria, contra o seu grande rival, os Estados Unidos da América. A União Soviética fez impensáveis avanços tanto na ciência quanto na tecnologia. Mas, assim como qualquer outra nação, dentro desse contexto histórico, o século XX, marcado por essa corrida, a União Soviética foi certamente uma das protagonistas em uma corrida completamente controversa, cheia de experimentos antiéticos e de um alto grau de periculosidade para os seus envolvidos. E estes são somente alguns do que hoje sabemos ser os experimentos científicos mais bizarros da história. E a gente vai comentar mais sobre eles logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. E chegamos aqui agora na área de recadinhos de mais um Mundo Freak Confidencial, esse especialíssimo. Tentei deixar essa galera dentro do controle, mas não consegui, é impossível controlar essas pessoas maravilhosas. E vamos falar aqui um pouquinho dos recadinhos do Mundo Freak Confidencial. Primeiramente, esse podcast é exclusivo do Spotify, você pode encontrar a gente, clicar em assinar. Após seguir a gente, tem uma novidade incrível que a gente já deu umas dicas ali, se você segue a gente nas nossas redes sociais. O Spotify implementou uma ferramenta nova aí pra você, meu querido. É isso mesmo. Você já conhece, né? O sininho. Você sabe qual é o sininho? Sabe aquele? Você aí vem o Bafomé? Então, é isso aí com a gente. Você vai aonde? Você vai lá no perfil do Spotify, você tá escutando a gente no Spotify com toda certeza. Eu já imagino que você já siga a gente, mas tem uma aba agora só de notificações para você que segue a gente. Então, ativando esse sininho, você vai receber toda vez que sai coisa nova no feed, você vai ser o primeiro a saber, meu querido. Além do mais, na sua aba ali de biblioteca tem novos episódios ali que ficam ali bastante explícitos para você checar o que acabou saindo na semana e coisas nesse sentido. Então é mais um novo recurso aí para você melhorar o seu consumo, né, o seu bem-estar aí e também, é claro, do seu entendimento e da sua atualização com relação ao Mundo Freak Confidencial. Então, muito obrigado para você. Agora, famoso, clica no sininho. Eu sempre quis falar isso. Mentira. Lembrando a todos que o Mundo Freak Confidencial, apesar dele ser exclusivo do Spotify, ele não é o único programa da Casa Mundo Freak. Que, afinal de contas, o Mundo Freak continua independente e com seus projetos incríveis, como, por exemplo, aconteceu comigo. Como, por exemplo, o Cadáver Podcast, que vez ou outra dá aquela bamboiada, mas tá lá. Vocês sabem que estão lá, que tá lá. Tá. Inclusive, episódio da semana passada saiu, né, falando sobre monstros marinhos, né? A gente fez um recap de um episódio muito antigo nosso, que eu decidi falar um pouquinho sobre. Semana que vem, próximo Cadáver Podcast, tem uma galera cobrando. Andrei, vocês vão falar de Green Knight no podcast? Eu vou falar de Green Knight no Cadáver Podcast. Não sei se vai ter episódio do Mundo Freak Confidencial, acho que não, porque, enfim, vai perder o hype e tal, né? É um filme muito específico, né? Que ninguém sabe ainda direito como assistir. Não vou dar dica de como eu fiz, enfim, se vira aí. Mas o Cadáver Podcast, acredito que vai ter alguns spoilers, provavelmente, mas é por uma boa causa e, além do que, é uma história aí de séculos, né? Do século XIV, eu acho, que é os primeiros contos aí das lendas arturianas. Então, fique aí, se você não viu o filme, leia o livro. O Universo do Desencanto? Não, leia ali o conto lá do Sir Gawain, eu não sei falar o nome desse mano, tá? Gawain e o Green Knight, né? E o Cavaleiro Verde, que eu vou estar falando aí no próximo Cadáver Podcast, tá bom? E agora, sem mais delongas, anúncios de quarentena. Anúncios de quarentena. Olá, freaks, meu nome é Christopher, eu tenho 24 anos e sou estudante de biomedicina. E é o seguinte, Christopher aqui, com um amigo dele, abriu uma loja de produtos bacanas, produtos nerds, produtos voltados aí para o entretenimento, que é o Truz, com Z.Inc. Eu vou deixar o portfólio deles para vocês darem uma olhada, que funciona como uma loja de e-commerce, onde eles têm camisetas e canecas aí do mundo nerd, né? Coisas bacanas aí, coisa de Dragon Ball, tem as séries novas aí que eu ainda não vi, mas todo mundo fala que é bom, tem
coisa de Simpsons. Você conhece os Simpsons? Tá aí, né? Uma das séries mais antigas aí. Enfim, tem muito produto bacana aí pra você. Atualmente eles estão focados apenas em camisetas e canecas, né? Tem coisas bacanas e promoções. E ele pede uma ajuda aí, né? Porque infelizmente não está fácil pra ninguém, não é mesmo? E tá tudo com preço promocional aí pra incentivar, né? Então dê uma olhada ali no cardápio do nosso queridíssimo Christopher, que eu tenho certeza que vocês vão gostar aí do Truce. Muito bacana. É isso, gente. Bora pro episódio? Esse ficou... Meu Deus do céu, a gente falou de temas muito escabrosos. Então é isso, o episódio ficou divertidíssimo, apesar de muito pesado dos temas, a gente tentou dar uma aliviada. Vamos ver se a gente consegue. E é isso, bora pra ele. E afinal de contas, o que acontecia na União Soviética, você vai descobrir agora, no Mundo Freak. Oi, gente, tudo bom? Aqui é o Murilo, editor do Mundo Freak. Vim dar um recadinho pra vocês aqui, um recado depois dos recados, né? Mas é o seguinte, o Andrei, ele me pediu pra avisar, dar um alerta de gatilho pra esse episódio aqui, porque vamos falar de experimentos, né? Experimentos que fizeram em pessoas, experimentos que fizeram em bichinhos, animais, essas coisas. Então, só deixando o aviso aqui. E é isso, o episódio tá muito bom, tem muita história, tem muita loucura. Espero que vocês curtam. Um beijo pra todo mundo. I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce Season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. E dessa vez, vamos para terras estrangeiras. Vamos viajar também no tempo, além do tempo e espaço, como diz a nossa abertura, para falar sobre experimentos bizarros, um tipo de pauta que costuma ser bastante popular, porque a galera é mórbida pra caramba, né? Tem a galera com os gostos muito duvidosos por aí entre os nossos ouvintes. Eu sou o Andrei Fernandes e hoje vamos falar sobre os experimentos bizarros da União Soviética. E antes de eu chamar aqui os convidados, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui, para não gerar furduns. Temos podcast sobre MK Ultra, que a gente falou dos Estados Unidos. Temos podcast sobre laboratórios bizarros, que a gente falou de laboratório japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Olha, na geopolítica global, a gente já falou mal de todo mundo. Nós somos persona não grata. Parecemos até presidente de certos países da América Latina, que a gente não tá mais sendo bem visto por aí. Então eu só queria deixar pra vocês aí que a gente não tá passando pano pra nada, a gente não tá atacando ninguém, estamos equilibrados, a gente odeia todo mundo. Em cima do muro, como sempre. E pra me ajudar, temos aqui o nosso queridíssimo Marcos Keller. Soyuz, Hiroshima, Republik Svobodnik. Quero só dizer o seguinte pra todos vocês. A União Soviética, essa sim tem inimiga. Que nem a Beyoncé e os Power Rangers. Deixa aí no ar. Rapaz. Pô, eu achei que você já ia chegar deixando todo mundo mal-humorado. Você tá muito bonzinho ultimamente, Keller. Não, citou até Sonic, Ivo Robotnik aí, que eu escutei, eu entendi. Temos aqui a nossa queridíssima historiadora, que vai falar sobre os demônios soviéticos topa guerra. Olá, ouvintes, tudo bom? Vamos aí falar dos demônios soviéticos ou não, da grande mãe Rússia, enfim, né? Vamos ver do que vai sair. Vamos ver o que vai sair. Tô curioso. Não me apronta nesse episódio. Não me apronta, hein? Eu nunca apronto, Andrei. Eu sou tão boazinha. Tá bom. Temos aquele também, nosso queridíssimo O Hell. Estou aqui sob protesto. Olha, vocês param de show aí, que aí quem escuta depois nas redes sociais sou eu, né? Que tem que ficar respondendo lá. É bom que isso explica essa galera aí fora, né? Gritando, com bandeira. Temos aqui também um convidado especialíssimo, vindo diretamente de terras estrangeiras também, de outros podcasts, nosso queridíssimo Fernando Russell, o Tucano. E aí, Tucano, tudo bem? E aí, beleza? Obrigado pelo convite. Sou um ouvinte também, mas eu vim aqui só pra confundir, tá? Não vim agregar. Vem agregar sim, professor universitário,
cenário, da mais alto garbo e elegância, como fala meu amigo Léo. Você vai agregar sim, que eu tenho certeza. Como dizem por aí, professor de história. Professor de história. É isso aí. Então é isso, gente. Vamos já começar aqui pro pau. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, uma das grandes potências do século XX. A gente tem aí uma revolução que tirou a Rússia. Agora vou a única pessoa que não estudou história desse grupo fazer um pouquinho de história aqui, provavelmente vou errar tudo, mas saindo de uma nação completamente agrária, né, indo para uma das maiores potências do universo, planeta Terra, né, durante a Guerra Fria, né, pós Segunda Guerra Mundial também, aí alçando aí o inimigo número 1 do Ocidente. Você tá pisando em ovos maravilhosamente bem, cara, é incrível. É porque teve a Primeira Guerra e teve a Segunda e foi o país agrário. Tá muito legal, cara. Continua. Na verdade, não teve a Segunda Guerra, teve a Grande Guerra Patriótica. Verdade. Depende de quem pergunta, né? Mas a ideia é que, tipo assim, existe na ficção, né, dentro dessa questão, a Guerra Fria, ela foi muito responsável. Ela foi? Ela ainda tá rolando ainda. Então, dizem que tá rolando ainda, mas não sei. Dizem que acabou também. O comunismo tá aí, mais vivo do que nunca, né? Pra certos eleitores brasileiros, com toda certeza, né? Pra mim, acho que tá revirando aí no túmulo. Mas, de certa maneira, a gente tem aí na Guerra Fria essa coisa da propaganda, né? Uma propaganda de uns contra os outros, né? Então aqui no Ocidente a gente tem muito essa coisa da vilanização dos russos soviéticos e tal, né? Isso desde os filmes, jogos, livros, né? Você tem aquela coisa 007, todos aqueles vilões russos, né? Eu brinquei aqui do Sonic, do Ivo Robotnik, né? Aquela coisa, joguinho pra criança. Sonic é pra criança, tá, gente? Não coloquem Sonic no Google e tira o explícito, por favor. Só um detalhe. Reparem, gente, que na maior parte dos filmes os vilões se vestem de vermelho e os bonzinhos se vestem de azul. Isso assim, tem esse filme aqui que se passa em qualquer outro lugar, em qualquer outro contexto. Pode começar a reparar, a pessoa se veste de vermelho e fala, esse daí deve ser o vilão. Mas tá certo, azul é do bem. Aham, azul é do bem. Azul é do bem. O Sonic aí, ó, Sonic azul, tudo aí salvando todo mundo. Menos um Power Ranger, né? Que o vermelho era sempre o líder. Era japonês, né? O design de cores aí, né? É completamente fora do padrão da escala cromática da gente. Não, mas o que eu queria dizer era isso, né? Existe um pouco dessa carga de que a nação soviética, durante a Guerra Fria, né? Foi aquela coisa... E assim, situação de guerra, século XX foi um momento em que diversos experimentos científicos, médicos de pesquisa super antiéticos em vários lugares do mundo. E isso não tô querendo aqui passar pano, não, porque tem coisas horríveis aqui que a gente vai comentar aqui hoje, mas eu queria saber um pouco da opinião de vocês, assim. Vou começar aqui pelo nobre tucano, que tá aqui com a gente. Cara, como é que você enxerga isso? Tem muita coisa de propaganda mesmo? Ou os caras exageraram ali na dose? Já colocar na fria agora. Eu já começo falando com a coitadinha da Laika, né, velho? Mandaram ela pra lá. Laika é foda. Mas qual o problema dos russos com os bichinhos, velho? Bicho. Isso aí é foda mesmo. Macaco, né? Depois eu fui ver que nos Estados Unidos andaram mandando uns macaquinhos, né, no Projeto Albert, e um morreu na ida, o outro morreu na volta, velho. Qual o problema deles com os bichinhos, velho? Exato, né? Mas eu acho que isso tu matou a questão, né? Porque nos filmes, quando tu vê que o cara matou o cachorro, acabou, vilão, né? Tá aí o John Wick pra provar isso. Exatamente. Menos o Batman. Não, Batman... Que matou os cachorros do Coringa. Então, mas Batman é vilão. O Batman do Nolan, porra. Não, peraí, real, desculpa, mas ou a gente enfurece uma galera, que é a galera da União Soviética e tal, ou a gente enfurece por de Batman. Sustentar os dois, acho que é muito até pra gente, tá ligado? É uma briga grande demais. Vamos por partes aí. Um por episódio, não vamos assim. Mas você vê qual é a escala, né, de atrocidade. No filme Tubarão, dos anos 70, tem uma cena que o tubarão vem e mata um cachorro e uma criança. As pessoas só lembram que matou o cachorro, né? É verdade, mano. Cara, mas isso é muito verdade mesmo, né? Animaizinho geralmente vai direto na paixão da pessoa, né? Livros, bibliotecas, museus. Vilões, o que me afetam são sempre esses. É tipo, não, por que você tá destruindo isso? Não, Entendi. Faça isso. Você odeia Indiana Jones, então, né? Ele não é um herói nem a pau, Eu né? tenho vários problemas com Indiana Jones. Eu gosto e desgosto dele. Mas assim, quando a galera queima livro de graça,
queima tempos. Nossa senhora. O John Wick da Tupá, ele queima a biblioteca de Alexandria, não mata cachorro, né? Começa o filme aí. Isso, exatamente. Mas sobre essa questão que a gente tava falando dos animais e da ética, a gente tem que ter uma consciência de que era do período histórico, né? Sim, tipo, assim, as questões éticas da medicina nessa época eram, tipo, digamos assim, os limites eram maiores do que a gente tem hoje. A gente não tinha nenhum tipo de ativismo por direito animal, maus tratos, legislação sobre isso, não tinha nada. Né? Tipo, o animal era visto, única e especificamente, como uma cobaia de testes mesmo. Era preferível você sacrificar animais do que você botar uma pessoa dentro do foguete, né, pra ver o que ia acontecer com ela. Né? Hoje é impensável você fazer um negócio desse. Apesar de que a indústria médica ainda usa muito animal como teste, né? Rato, cachorro. Mas, por exemplo, num foguete você não coloca mais, né? Não. Não que a gente saiba, né? Inclusive. Pra estação espacial, eu acho que não tinha um conjunto de ratos lá na estação espacial fazendo... Mas rato ninguém gosta. Rato aí é o preconceito estético. É isso que eu ia falar. Dependendo do animal, o pessoal não liga. Exato. Não, mas veja, eu sou um fanático por bacon, Ramon, né? Porco pra mim é comida. Porco é planta pra você, né? Saquei. Dá em árvore. Semana passada eu tava chegando em casa da hamburgueria, tava de bicicleta, aí parei no sinal pra atravessar. Aí olho pro lado, nossa, cachorro bonitinho. Quando eu fui ver, não era um cachorro, era um filhotinho de porco. Poxa, mexeu, hein? E aí me deu uma bad, sacou? Eu falei assim, cara, olha só que bonitinho que ele é. Aí crescer vai virar bacon. Sim. Provavelmente não. É a família ali pra cuidar, depende, mas... Né? Quanta gente teve galinha aí, que a galinha de repente sumiu aí, de repente tinha frango no domingo ali da galera. Aquele truque da avó, né? Não põe nome. Não põe nome e não tem dó. Isso aí. Mas, cara, é interessante porque esse assunto, ele é perfeito. Acho que o réu mata um pouco dessa charada que não tinha como fugir muito. Cara, década de 60, Estados Unidos, mano. Tem aquele episódio do Lore Podcast, tem a série de TV. Acho que é o segundo episódio que eles retratam a lobotomia, né? Cara, década de 60, o médico chegava, colocava um picador de gelo no teu olho e rebutava seu cérebro no picador de gelo. Então, assim, foi um século extremamente bizarro quando a gente fala desse sentido. Mas, voltando aqui para a União Soviética, temos uns casos bastante interessantes, assim, que inclusive, apesar de não vivermos hoje na Guerra Fria para alguns, né? E apesar de não existir uma União Soviética para alguns, temos aí, até hoje, políticas que... na Rússia, que ainda tem, como por exemplo o uso de venenos, né? Que até hoje é utilizado em plena expansão para assumir isso aí de adversários políticos, né? Supostamente, acrescenta supostamente, André. Putin, beijo pra você. Supostamente. O leste europeu tem países lá que a legislação de medicina, ela tem, digamos assim, menos amarras, né? Tanto que tem muito laboratório, por exemplo, que quando precisa fazer testes já específicos de medicação, esse tipo de coisa, esses testes são feitos lá justamente por conta disso, que lá, digamos assim, permite-se coisas que em outros países... Não tem lei. E nesse campo da suposição, obviamente, né, não estamos acusando ninguém, mas nesse campo da suposição dos venenos, a gente vê, inclusive, a utilização de venenos muito específicos, que podem, especialmente questões radioativas, etc., meio como que pra mostrar, foi muito provavelmente esse pessoal aqui que fez, e vocês outros que estão pensando em trair a gente, saibam qual vai ser o destino, uma né? mensagem, né? O veneno russo é um clássico, né? A ponta do guarda-chuva. A ponta do guarda-chuva com veneno russo é um clássico. E isso foi algo que durante muito tempo foi meio que uma lenda urbana, né? O pessoal achou que era meio zoeira, um invencionice e tal, mas a gente tem aí casos históricos que aconteceram até quase recentemente, né? Com veneno sendo implantado, tipo assim, você tá andando na rua, de repente alguém com guarda-chuva do teu lado dava um cutucão ali na tua perna e dava uma semana, você caía duro ali, ia pro hospital e falência múltipla dos órgãos e beijo. O último famoso foi o Alexei Navalny, né? Sim. Que era o opositor do Putin, tava num voo, teve que parar em Omsk, que é um território do War, né? Que a gente sabe. Teve que parar porque ele tava morrendo mesmo. E ficou uns 3 meses no bico do corvo ali, quase Teve morrendo. que ir pra Alemanha, né? Pra ser tratado. E depois disso, tenho certeza que melhoraram a fórmula do veneno também, né? Pra ter certeza que não vai ser só 3 meses. Foi Novichok, não foi? Não foi Novichok? Não, acho que esse não foi o Polônio. Tem um que é o Polônio, que eu lembro o Polônio é anterior. É anterior? O Polônio é mais antigo.
Esse é mais novo. O Novichok é a 4ª geração do veneno russo. Ah, rapaz, aí eu tô desatualizado. Tô desatualizado. É obra-prima. Vale deixar claro que o Vladimir Putin falou em entrevista que, obviamente, não foi ele que mandou envenenar esse último, que é adversário político dele, porque se ele quisesse ele morto, ele estaria. Tendo a concordar. Era mais fácil mandar prender, né? Tem um argumento. Não, inclusive, o Navalny tá preso, né? Porque ele não podia ter saído da Alemanha pra se tratar, pra ser salvo, e quando ele voltou, foi preso. Deixa eu só puxar uma parada, assim, que eu acho que era uma outra reflexão pra dar uma acrescentada, que você me lembrou um esquema, né? Obviamente que a gente tá falando aqui, a gente vai falar sobre vários experimentos que aconteceram, e tem sempre uma dificuldade muito grande quando a gente fala sobre a União Soviética no geral, porque boa parte das informações que a gente recebe aqui, o que a gente recebeu sobre a União Soviética foi filtrada pelo grande filtro cultural estadunidense, americano e por aí vai. Então a gente não recebe a informação muito clara, não recebe a informação completa, ou, né, a gente recebe ela razoavelmente enviesada de alguma forma. Então tudo bem, isso, ninguém aqui a gente tá brincando, a gente tá falando tal, mas ninguém é bobo de não saber que esse tipo de coisa também acontece. Mas tem alguns pontos que eu acho que ajuda a gente a construir uma imagem, né? O Réu falou muito bem sobre o período, que eu acho que é importante lembrar, né? A gente tá falando de um período que, as experiências com animais e tal. Gente, animal era animal nessa época, né? Agora que você chama animal de filho. E agora que eu tô aqui com as minhas 2 gatinhas maravilhosas aqui dentro de casa, mas na época era, né? Não era assim que se pensava. Então isso é uma característica. Você tem uma outra coisa que é sempre importante lembrar, que você tava como você tá num período de guerra, mesmo que seja uma guerra fria, a necessidade do avanço do poderio militar e o avanço tecnológico, ela é primal. Um pouco que você ficar pra trás ali, você tá colocando em risco a segurança da tua existência enquanto nação, da tua situação com o poder e por aí vai. Então é uma outra questão. Mas enquanto a gente bate um papo aqui, eu me lembrei de um Nerdologia feito pelo Átila, nosso querido Átila, manda aquele abraço pro Átila aí, que ele fala sobre o Lysenko, né, que era foi um cientista soviético também e tal, e como tinha uma ciência que era do experimentar, né, a proposta é falar que nesse período esse grupo cientista soviético não estava pensando tanto em genética e mais em ambiente, colocando, mas é para levantar a questão da experimentação, né, que você tinha uma ciência muito mais de campo mesmo, né, eu vou fazer experimentações, vou apertar aqui para ver o que acontece. Se eu fizer isso, o que isso causa? Exato, era essa a proposta. E aí você junta isso, você junta o período, você junta a guerra, né, onde os conceitos do que são humanos, do que são humanidades, eles vão acabando ficando um pouco mais lentos pra gente entender, um pouco mais balançados. Aí você, pequeno cidadão, pequeno ouvinte que tá aqui do lado, fala assim, né, mas o Keller é de esquerda, tá falando esse bagulho aí pra defender a União Soviética e tal. E vamos lembrar que eu ainda nem comecei a falar sobre a necessidade de se defender uma determinada ideologia, que também você tem isso colocado. E aí você fala assim, mas isso acontece, amigão, você tá no Brasil em 2021. O que tem de nego que enfiou remédio maluco, arriscando vida de outro por causa de ideologia, isso acontece pra garantir uma certeza, uma supremacia, um lucro, uma proposta. Então isso acontece. Não estou colocando no mesmo balaio, só tô dizendo que é um processo que a gente já tá vendo acontecer. Agora já chamou de comunista, agora já tá a União Soviética. Eu tô falando que tem uma mecânica mental semelhante ali, ainda eram homo sapiens lá e são homo sapiens aqui. Então é só pra dar uma visão um pouco distinta, assim, pra dar esse toque. Então a gente tá falando sobre um recorte mesmo, saca? É uma parada que rola. Agora vamos falar do veneno soviético aí, que... Será que tem no eBay? Só um adendo tem a ver com a época também, mas tem a ver com cultura, porque a gente tá falando de muito tempo atrás, não historicamente, né, mas para nossas vidas aqui, com décadas atrás, mas a minha esposa morou na Espanha, né, a família dela é espanhola, ela morou na Espanha um tempinho, e ela conta que no período que ela ficou lá, quando chegava as férias de verão, tinha campanha do governo para falar para não abandonar os animais domésticos, porque era assim, a família chegava, comprava um cachorrinho, um gatinho e tal, chegava na hora de viajar nas férias, eles simplesmente soltavam na rua, iam viajar e na volta comprava outro. Eles estavam cagando e andando pro bichinho, sacou? Não tem esse amor, né? Então, assim, a gente fica pensando, fica boladaço, né? De, porra, botou a orelha nas costas do rato, fez transplante de cabeça, tipo...
é nossa visão que a gente tem da nossa cultura, né? De apego ao bichinho e tal, não sei o quê. E não é assim em todos os lugares do mundo, né? Cada lugar pensa de um jeito, tem sentimentos diferentes, tal, um jeito de racionalizar as coisas diferentes. A gente lembra do teatro que estava tomado por terroristas chechenos e como eles lidaram com aquilo. Não, a gente não negocia com o terrorista, vamos invadir. Morreu inocente, mas mataram todos os terroristas. Então, ok, é o nosso jeito de lidar com isso. Esse é o preço, né, que eles estão dispostos a pagar. Se fosse em outro lugar, se fosse, sei lá, na França, eles teriam queimado, né, se acontecesse isso, teriam queimado carros nas ruas. E enfiado bandeira no rabo também, que é uma cena maravilhosa. Vamos lembrar disso. Sim, total. Mas é interessante porque essa coisa do estudo e a pesquisa dos venenos, ela é bem antiga na União Soviética, né? Isso virou meio que uma característica dela, assim, né? De ser um padrão de se livrar de opositores, políticos, ideológicos, de espiões, enfim, né? Era uma maneira, não sei se elegante, né? Mas era uma maneira de você ser efetivo, né? A questão é que ela é uma maneira assinada. Fica muito claro, assim, nas entrelinhas. É muito louco espionagem por isso, né? A Guerra Fria é fantástico. Fica muito claro nas entrelinhas de que foi eles que fizeram sem eles assumirem, saca? Isso é a parada. Lembrando que a gente tá falando de suposições, não estamos acusando ninguém. Exatamente. O Rasputin foi envenenado, né? Também. Entre outras coisas. Exatamente, né? O processo começou com o envenenamento, depois... Verdade. E assim, envenenamento não é como se fosse, né, uma super novidade que foi inventada na Rússia, né? Acho que todas as sociedades estão aí envenenando os outros há muito tempo, assim, envenenamento... Corte de podcast, o Tupá envenenou pessoas. Pode espalhar. Quem nunca? Mas é interessante, sim, essa questão desse uso pra assinar uma coisa, né? E uso pra deixar o recado junto. A gente teve o caso, falando em espionagem, etc. Parece que são coisas muito distantes, mas teve o caso em 2018, que um ex-espião soviético foi envenenado na Inglaterra, junto com a filha dele. Então... Sergei Skripal, né? E a Yulia. Então, assim, não é uma coisa tão distante, né? E muitas vezes era pra mostrar, né? Em outro período era pra mostrar, olha, o nosso alcance é aqui. A gente pode te encontrar em qualquer lugar. Não adianta você achar que tá escondido. Vocês acham, assim, na opinião de vocês, assim, tipo, o Brasil é muito longe ou tá tranquilo? Só pra saber, assim, se eu mudo o meu tom. Aqui nunca... Eu peço pro editor dar uma melhorada aí. Não é longe. O Brasil nunca teve uma tradição muito grande de venenos, né? Mas uma pistola, a galera gosta aqui, né? A eliminação de desafetos e políticos, esse tipo de coisa, né? O veneno nunca foi uma coisa muito comum por aqui, né? É que é muito frio. O brasileiro gosta de um calor, né? No momento. Muito elegante. São mais diretos. Usa tiro, né? Alguns envenenamentos famosos aí. Supostos envenenamentos. Meu amigo, beijo pro meu amigo Putin. Amigão. Adoro os memes. Sempre curto todos do RT. Se quiser me dar um cachorro, eu tô aceitando. Por favor. Chama até de Laika. Um buquê de flores. Teve o Pavel Aliluyev. Meu Deus do céu. Agora, esse vai ser o podcast pra falar nome russo, né? Aliluyev. Pavel Aliluyev, que era cunhado do Stalin e oficial de serviço de informação militar, ingeriu ovo e café da manhã envenenado em 1938. Nadeja Konstantinova Kropzhaya, que é viúva de Lenin, comeu comida envenenada em sua festa de 70 anos, em 1939. O Georgi Markov, escritor búlgaro que trabalhava na BBC de Londres, que em 1978 foi envenenado de uma forma bastante diferente, picada causada a colisão de um guarda-chuva de um transeunte. Provavelmente foi um acidente, a pessoa estava passando claro. Ela tinha ali, por coincidência, né, um dispositivo no guarda-chuva que ela não ia usar. Ela estava com o guarda-chuva envenenado só como você faz, né? Tava só andando ali com seu guarda-chuva envenenado. Ivan Kivelidze, que é um banqueiro e empresário russo que em 1995 inalou vapores tóxicos durante uma conversa telefônica. Cara, é muito criativo isso, né? Isso mexe muito com o nosso imaginário, de certa maneira, né? Bem 007 das ideias. E esse rolê de banqueiro prova que não importa se você é rico, né? É uma lógica um pouco diferente. Importa se você mexeu com as pessoas erradas, não necessariamente ter dinheiro. Exato. Vamos falar agora de um que é o meu, assim, gente, isso é horrível, tá, gente? Eu não tô falando que é legal, mas dentre as bizarrices é uma das minhas favoritas, que é aquela coisa que mexe ainda mais com o nosso imaginário, né? Que é o famoso Humanzé. Sabe o que é o Humanzé, querido ouvinte? O Humanzé... É o homem macaco. É o homem macaco.
Exatamente. Que não tem alma e nem coração. Exatamente. Esse daí. Exatamente. Essa constante busca de inovações tecnológicas levou um médico veterinário, o Ilya Ivanovich Ivanov. Os nomes são muito incríveis, cara, dá vários vilões. Eu vou te ensinar um truque, assim, numa boa, que é o que eu faço quando eu vou ler literatura russa. Eu leio esse nome, Ilya Ivanovich Ivanov, e vira João na minha cabeça. Toda vez que eu passo por ele é João. E você tá certíssimo, porque Ivanovich Ivanov é João, filho de João. Então, pronto, resolvido a minha vida. Ivan é João, né, em russo. Poxa, eu não fazia ideia. Eu sei que André é André. E Pavel, que você falou anteriormente, Pavel é Paulo. Rapaz, olha aí, ó. Ivan Pavel é João Paulo. Aí, ó. Mundo Freak é a cultura. Cara, é interessante porque o Ilya, nosso queridíssimo para a mãe dele, talvez só. Década de 20, a gente tem os estudos, né? Existia essa ideia de que em 1910, por exemplo, no Congresso Mundial de Zoólogos em Graz, ele propôs a habilidade de suportar, de criar, né? De elaborar um híbrido entre o homem e o animal, né? Um símio, né? E aí você tem diversos tipos de espécies que ele tentou fabricar durante as próximas décadas. E é interessante que a ideia era você usar isso como super-humanos para um exército, montar um exército de super-humanos, que é uma ideia que, assim, tá sempre no nosso, vamos lá, tipo, pulp, né? É total pulp essa ideia da década de 20 você usar os super-soldados, né? Tem o Capitão América, coisa desse sentido. Foi uma pesquisa que durou diversos aspectos aí, em diversas culturas, mas o Ilya, ele teve essa ideia de fazer isso através da tentativa de hibridização entre o homem e o animal. E o que é muito bizarro quando para analisar, que isso foi realmente uma política de Estado, né? Isso foi aprovado e financiado pelo Estado soviético, né? E isso é muito doido mesmo, né? Cara, será que deu certo? Dizem que não, né? Vou te dizer que não tem nem, acho que foi ano passado, que teve uma comunidade de cientistas americanos e chineses que criaram um embrião com células de macacos humanos, viu? Decodificando DNA e tal. Sério? Eles já criaram. Sim. Isso aí não foi... Não, foi noticiado em todos os sites e tal. Você pode procurar aí. Não, eu vi aquele do órgão do porco, né? Que tem aquele lance lá do transplante, né? De fígado, coisa nesse sentido de porcos para humanos. É que a biologia é muito parecida, até onde eu lembro, de porcos e humanos tem muitas semelhanças na nossa biologia. Tá vendo, Cano? Toma cuidado aí com esses gostos aí, hein? É quase um canibalismo, então, né? Achei aqui, ó. Matéria de 22/4/2021, ó. Caraca! A professora Maiana Katz fala sobre a criação de um embrião híbrido feito em laboratório por pesquisadores chineses e americanos. É a primeira vez que uma célula embrionária é produzida com células de macacos e humanos. O estudo foi realizado na Universidade de Kunming, de Ciência e Tecnologia de Yunnan, na China, onde cientistas cultivaram esse embrião por até 20 dias. 6 dias depois de criados, cada embrião da espécie macaca fascicularis recebeu a injeção de 25 células tronco humanas, conhecidas como pluripotentes estendidas. Após 10 dias, 103 deles ainda estavam em desenvolvimento. Quando a taxa de sobrevivência começou a declinar, no 19º dia, apenas 3 deles ainda estavam vivos. O mais importante é que a porcentagem das células humanas nos embriões permaneceu alta ao longo do tempo e continuaram a crescer. Então, tipo, é um experimento que ainda tá rolando aí. E por americanos, tá vendo? Cadê a ética? Ivanov deve estar muito agradecido nesse momento, que continuaram a pesquisa dele, né? Porque a questão dele, a gente está falando anterior, ele pegava sêmen humano e inseminava macacos, né? Era mais artesanal, né? Tem 2 partes da pesquisa. A primeira é essa. Era meio naquela onda de você ter animais de espécies diferentes que conseguiam, né? Tipo tigre, leão. Isso. Eu falei uma vez sobre o tigreão, o ligre, e fui esculachado. Eu falei num Nerdcast. Ninguém acreditou que existia, cara. É tão lindo, ligre! Mas é triste, né? Sim. Mas é bonito de olhar. Ele é bonito mesmo, gigante, parece o gato guerreiro, mas é triste, porque eles não têm a vida igual, né? A expectativa de vida é muito mais baixa e tem um monte de problemas de saúde. É ideia torta ficar tentando criar bicho só porque é bonito ou porque não faz nenhum sentido. É diferente isso. da mula, né? É diferente da mula que é natural. Uhum. Que meio que deu certo, né? Apesar de ser estéril, né? Ela é longeva, igual
cavalo, né? O burro. Eu duvido, hein? Se a quantidade de mula que tem muita gente fazendo filho é doidado. O outro tipo de mula é o sem cabeça, né? Mas aí o processo de criação é outro. É outro processo de criação. Não é gente que não pode e faz a hibridização. Isso, a hibridização é outra. Mas é interessante porque vocês tocaram num ponto perfeito, que há um problema genético nessa questão toda. Mesmo quando você pega, vamos dizer assim, parentes próximos entre espécies, você tem um problema ali de cromossomos que não bate, né? É quase como se fosse uma autodefesa biológica para você não ter esse tipo de coisa acontecendo. E aí, geralmente, seres híbridos desses, eles, quando acontecem, além de provavelmente podendo ter esses problemas, eles não conseguem ter filhos, né? É tão distante, né, que aí você dá problema, né? Os cromossomos ainda assim são meio bugados, você não consegue passar pra frente os genes, né? Inclusive, não precisa ir tão longe, não precisa ser entre espécies. Dentro de uma mesma espécie, com raças diferentes, por exemplo, cachorro. Tem um monte de cachorro que é fruto de cruzamento de um com o outro. Tipo, você transformar um Doberman num... Não, melhor até. Eu ia falar de um Doberman num Pinscher, mas você transformar um lobo, que é o original, né, num pug. Exato. E você vê esses cães mais novos, né, que foram criados, todos eles têm problemas sérios de saúde. Uns têm problema de serotonina, outros têm problema auditivo, outros têm problema de ossos. É terrível você pensar que para você fazer um cachorro de apartamento que vai ser bonitinho, né, ele vai sofrer pro resto da vida com problemas, né? Sim, totalmente, né? E é interessante porque a gente teve, o Ilia, ele teve 2 momentos da pesquisa dele. Um foi entre 26 e 27, em que ele foi para a África diretamente, pegou espécimes fêmeas desses animais e colocou o genoma humano dentro do processo e tal. Voltando para a Rússia, ele teve uma outra ideia. Ele chegou pro partido e falou o seguinte, precisamos de 5 voluntárias patriotas dispostas a uma coisa muito louca que eu tive a ideia aqui. Em teoria, essa segunda parte nunca conseguiu ser feita porque os bichos morriam quando eles tentavam trazer para a Rússia, né? Inclusive, o experimento acabou porque o único espécime saudável na maturidade ideal que eles pudessem tirar o material genético era um orangotango e ele acabou morrendo poucos dias depois de chegar, né? Então, em teoria, não rolou essa prática, o contrário, né? E é muito interessante que, pesquisando aqui pela pauta, tem uma informação muito interessante que é de nomenclatura. E se chegar a ver aqui, como é que você dá o nome? Que eu falei o Manzé, mas é muito interessante porque não é tirado do nada, né? A primeira parte do nome vem sempre do pai e a segunda parte do nome vem sempre da mãe. Um pouco machista, na minha opinião. Existe uma técnica, né, pro nome. Você tá dizendo, tem uma técnica aqui. Toda uma tradição, né? Entendi. Então, a cruza de um homem humano com uma chimpanzé fêmea, por exemplo, é o manzé. E o contrário é chimpanzome. Chimpanzome é um bom nome, hein? Acho que o homem macaco vale mais. Cara, chimpanzome é muito esquisito. Não dá pra respeitar o chimpanzome. Não, eu achei da hora o nome, cara. Agora, você falou que eu não sabia disso. Eu achava que era chimpanzé ou bonobo, que são os parentes mais próximos do homem, né? Mas essa ideia do orangotango é bem legal, porque ia nascer um humano macaco com cabelo lindo, né? Ruivão, né? Eu só consigo imaginar aquele Planeta dos Macacos do Tim Burton. Tim Burton, isso. Só aquilo, que coisa maravilhosa, cara. E eu me lembro que qual foi a revista? Teve uma revista que fez tipo uma pin-up de uma das macaquinhas, assim, saca? Tipo, de biquíni e tal. E você ficava confuso olhando aquilo. Você ficava, meu Deus, o que está acontecendo? E Andrei, tem aqui uma reportagem do IG de 2018 que falou: um cientista renomado fez uma afirmação e deixou o mundo assim eufórico. O psicólogo evolutivo Gordon Gallup relatou ao The Sun, deve ser mentira, né? The Sun. The Sun, aí tu matou. Que quase 100 anos atrás, um híbrido humano-chimpanzé foi criado em um laboratório nos Estados Unidos. Segundo Gallup, um de seus professores confirmou que o híbrido foi gerado em Orange Park, na Flórida, em 1920 e foi morto depois que os médicos entraram em pânico com seu desenvolvimento. Isso parece verídico. Nossa, isso tem toda a cara de além da tumba, tá ligado? É o bebê diabo do ABC, né? Eu acho que foi isso aí mesmo, cara. Eles inseminaram uma chimpanzé fêmea com semi-humano de um doador não revelado. A gravidez passou por todas as etapas, permitindo que o bebê, metade humano, metade macaco, nascesse. Seus dias na Terra não duraram muito devido às
considerações morais e éticas de alguns médicos que decidiram aplicar o método de eutanásia nele. Um método de eutanásia nos anos 20. Pegaram um porrete. Deve ter sido isso mesmo. Mas essa talvez seja uma das coisas que fica muito daquela coisa do, como eu brinquei, né? Também é muito do pulp, né? Você imaginar, tipo, uns quadrinhos do Hellboy. Você vê, não, tipo, um homem macaco russo sobreviveu e faz parte lá do escritório lá de investigação paranormal. É o Yeti. É o Yeti. Se mudou para o Nepal. Cara, total quadrinho do Hellboy. Tem um filme, né? Esses mockumentary, né? Que meio que falam, né? Que o lance lá que a gente fez o podcast lá da Montanha da Morte, lá, de Atlov Pass, lá tinha um lance de experimento russo que envolvia Yeti e viagem no tempo e não sei o quê. Rapaz. Mas só falando especificamente sobre isso, o objetivo que se tinha nessa época era melhoria física de soldados, né? Na verdade, era esse tipo de coisa que eles procuravam quando você tentava, digamos assim, extrair características específicas de animais para colocar em humanos. Você queria, sei lá, um humano com a força de um chimpanzé, por exemplo. Seria fantástico, né? Só que com o passar do tempo e a modernização da guerra, digamos assim, otimizar soldados, né, não é mais uma prioridade, né? Hoje a guerra tem as prioridades. Você, tipo, com drones, né? Você não precisa mais tanto de contingente humano, né, para investir em guerra. Então, eu acho que esse tipo de pesquisa meio que foi perdendo a força. Total. Conforme, digamos, o equipamento, a aviação, né, o equipamento de bombardeio, mísseis, foi evoluindo, né, e esse tipo de pesquisa meio que foi perdendo espaço, né, dentro da indústria militar, assim, né. O último suspiro do super soldado foi Soldado Universal, né, tentaram reanimar o Dolph Lundgren e o Van Damme. Esse aí mesmo. A gente tem aí, até meados ali dos anos 90, né, o leste europeu produzia, digamos, super atletas, né, você via as Olimpíadas, os recordes de todos os esportes que envolviam força. 90? Pô, agora há pouco, você não viu o truque? Tem um documentário chamado Ícaro. Não. A Rússia foi banida. Que era uma política aberta, assim, né? Agora não. Agora você dos tem anos os 90 truques. pra cá, eles desenvolveram aqueles outros dopings, né, que eram mais difíceis de ser identificados, né? Mas, Rael, era exatamente sobre isso que eu ia entrar, cara, porque assim, se eu não me engano foi década de 30 que você teve essa descoberta, né? Já existia tal cipá, mas foi instrumentalizado enquanto descoberto pelos alemães. O uso de esteroide, que é exatamente isso, cara. Soldado alemão, soldado mediano alemão na Segunda Guerra, tava loucaço com os dentes trincando, querendo beber água com esteroide enfiado até no rabo. Não, e de anfetamina, entendeu? né? Anfetamina, o cara tava trincadaço, sabe? Trouxendo a cara. Eu não vou me lembrar agora o nome do remédio, que provavelmente era produzido pela Bayer, mas era um remédio que vendia em farmácia na época, pra dar um ânimo e tal, não sei o quê, e os soldados, pra aguentar aquele ritmo, né, de Blitzkrieg, hoje você invade Paris, amanhã Bruxelas, tinha que ser nessa vibe aí de anfetamina. Trincadaço. E aí você tem na década de 50, especificamente, sendo muito utilizado pela União Soviética, né? Ao ponto de você ter uma galera gigante, nível Arnold, assim, tipo, a mina de 19 anos, tá? Tipo Arnold Schwarzenegger, tá ligado? Era nesse naipe, assim. Você ia pra escola, né? Aí só os alunos só bombados. Tem até aquele filme, acho que é o Top Gang, não é? Que é o filme. Não, é o Top Secret, que é com o Val Kilmer, que ele é um cantor. O Top Secret é muito bom. Aí ele vai receber as honrarias lá na União Soviética das atletas. Não, acho que é o contrário, das atletas alemãs. É todos os caras anabolizados com roupa de líder de torcida, assim, botando as medalhas nele, assim, é muito engraçado. Mas isso que eu tava falando sobre o lance do doping, se você pegar lá o quadro de medalhas, você vai ver que, é isso que eu tava falando, até meados de anos 90, ali, quando a política de fiscalização de doping começou a ficar um pouco mais rigorosa, cara, todos os levantadores de peso, arremessadores de peso, era tudo Alemanha Oriental, Rússia. E aquilo que o Keller falou também, de você usar isso como propaganda, né? Sim, soft de power, superioridade física, né? Exatamente. Soft escambau, power mesmo. Você vai ter coragem de enfrentar uma pessoa assim, cara? Você é louco, um maluco desse na frente, eu corro. Só pra evitar um processo, né? O laboratório que fazia o medicamento é o Temmler, e o nome do medicamento, do remédio dos nazistas era o Pervitin, que era a base de anfetamina. Total.
Essa galera tem um histórico doido, realmente, de farmácia, tem uns remédios muito, muito malucos dentro desse cenário, né? Agora, eu gostaria apenas de puxar uma pequena curiosidade para o nosso ouvinte. Eu acho que eu nunca encontrei um episódio que eu poderia falar sobre isso, mas uma coisa que sempre me deixou muito impactado falando sobre a história da humanidade, que não tem muito a ver com esse tema que a gente tá conversando e tal, foi saber que a gente é meio de híbrido, né? Do Homo sapiens com o Neandertal, né? Isso quando eu paro pra analisar, isso é muito doido, né? Você tem uma pequena parcela do nosso gene, tem gene Neandertal. Então você imagina que em dado momento os Neandertais desapareceram, né? Nós o matamos provavelmente, ou os absorvemos, o que é muito maluco, né? Porque, tipo, provavelmente tinha um pouco de Neandertais, muito humano, e aí, tipo assim, foi se pegando, e diluiu ali no sangue. Isso é muito doido quando uma coisa leva a outra, né? Isso me lembra também que a notícia, já que o réu tá dando as notícias aqui, os breaking news, da exame de 25 de fevereiro de 2011, que é analisando o DNA de Ozzy Osbourne, encontramos um fragmento de Neandertal no cromossomo 10. Fica aí essa informação. No livro do Harari, aquele Sapiens, explica bem essa teoria, né, de como o Homo sapiens subjugou o Neandertal e como eles foram assimilados mesmo. Na verdade, teve uma época que tinham 5 espécies de seres humanos caminhando na Terra simultaneamente. Eu acho isso muito doido. Mas cada um em uma parte da Terra. Imagina. Tipo Senhor dos Anéis. É tipo Senhor dos Anéis. Pior que é. É verdade. E assim, é interessante ver que o Neandertal, ele era visto como só bruto, incapaz de criar cultura, tal, até o momento que os cientistas descobriram que os Neandertais eram brancos. E a partir desse momento, e tem pesquisas mostrando essa virada no mundo científico, a partir desse momento, começou a se estudar os Neandertais numa luz muito mais, não, eles faziam cultura e tal, porque eles conseguiram ver que a pigmentação da pele dos Neandertais tinha uma pigmentação mais branca, e daí isso, a partir desse momento teve uma virada, né? Então quando a ciência adora falar que não tem viés, é científico, Mas o Neandertal, realmente, quando se fala em Neandertal, acho que no popular ainda se pensa no famoso homem da caverna brucutu, né? Mas ele era realmente maior, mais forte e mais organizado do que o Sapiens. Era o Ron Perlman. Imaginem o Ron Perlman, era ele, o Neandertal. Tipo isso. Mas tiveram dois, não sei se chama êxodo, do Sapiens da África. No primeiro, eles foram em direção ao norte e encontraram os Neandertais, porém foram repelidos por eles, porque eles eram muito mais organizados e mais fortes. Só que aconteceu a revolução cognitiva, que foi quando o Sapiens passou a conseguir imaginar as coisas e falar de coisas abstratas. No que isso fez com que melhorasse a organização deles? Eles criaram uma cultura onde conseguia agregar mais indivíduos nas sociedades. Então, enquanto você tinha sociedades de 50, 100 pessoas, nos Neandertais e nos Sapiens, depois da Revolução Cognitiva, eles passam a adorar uma divindade, sei lá, ao Sol. O Sol vai nos proteger. Aí, beleza. Muita gente, né, muitos Sapiens vão acreditar naquilo e vão se agrupar, e eles vão ter alguma coisa que vão ligar a eles. E aí, quando eles chegaram na segunda vez, apesar de serem mais fracos, eles chegaram numa renca muito grande e botaram os Neandertais pra correr, né? Muito doido. Então, os Sapiens teve esse salto evolutivo, não foi no físico, não foi nem exatamente no raciocínio, mas no jeito mesmo de pensar, né? Que foi diferente. De pensar em coisas abstratas. Eu não preciso nem fazer outro tema. Assim como a mãe União Soviética conseguiu vencer o nazismo. Mentira, gente, eu só faltar pra União Soviética, não tem nada a ver. Mesmo porque venceu na insistência, né? Foi o Inverno, foi o General Inverno que venceu, né? Vamos lembrar isso aí, mas beleza. Não, mas tipo assim, na insistência que eu falo do tipo, proporção de 20 para 1, né? Entre outras coisas. Mas até porque Hollywood nos convenceu aí com os filmes, né? Que os Estados Unidos fizeram tanto, nossa, né? Fizeram toda essa diferença, e quando os soviéticos estavam lá se ferrando e acabando bem mais, né? Então. Cara, inclusive isso é a abordagem do próximo tópico, né? Porque pouca gente sabe, né? Mas eu vou dar uma informação que eu não tenho plena certeza. Eu tô com historiadores pra me corrigir aqui se não for verdade. O Exército Vermelho chega primeiro na Alemanha, né? Sim.
E é por isso que eles ficam com os papéis, enquanto os Estados Unidos ficam com as mentes. Não tem um papo desse? De que a galera dos cientistas foram mais pros americanos, só que os documentos, os planejamentos... E o corpo do Hitler? E o corpo do Hitler da União Soviética. Teoricamente. Então, porque o próximo experimento que a gente vai falar não é um experimento biológico em si, mas é a catástrofe de Nedelin, que foi o seguinte, lá após Segunda Guerra Mundial, né? Você tem aquela coisa, né? A Alemanha se tornou uma potência durante a Segunda Guerra Mundial e teve um avanço tecnológico incrível em seu armamento bélico, né? E você teve aqueles foguetes V2 e tal. Muitos segredos passaram aí a se abrir depois do final da guerra, né? Então, você teve aí o experimento, né? Tem o Mitrofan Ivanovich Nedelin, que ele é um militar soviético, que ele tem esse título, né? De herói da União Soviética por causa da Segunda Guerra Mundial. E ele foi eleito para ser eleito de maneira de dizer, né? Para ser o pesquisador dessas armas bélicas, né? Ele ajudou a desenvolver o ICBM-R-16, que seria aí um grande míssil, né? Que utilizaria de combustível o ácido nítrico fumegante vermelho. É o avô do Satan II. Pra quem não conhece o Satan II aí, é um grande míssil intercontinental russo também. Então, só que qual o problema? Esse combustível específico, ele dava um problema, ele oxidava as partes do míssil de maneira muito rápida. Então, o que acontece? Foi um projeto que teve vários problemas, ele atrasou, só que você não pode falar pro seu chefe, principalmente quando ele é soviético, que tá atrasado o projeto. Então, falou, não, a data de lançamento é essa, então vambora. Isso aí, Tupá, põe moral aí. Vai lá, Não é só pro soviético, não. Qualquer chefe, você não pode... Você acha que nos Estados Unidos a galera chega pro chefe e fala, presidente, vai atrasar esse rolê aqui. O presidente fala, sussa! Que isso? Toma mais um chá, relaxa. Imagina! Estamos numa democracia, tá tudo bem, ele vai falar assim, né? Isso, somos todos tão legais, o capitalismo funciona tanto. Mas assim, no caso, você tem sim uma pressão, ainda mais por causa da Guerra Fria, né? Você tem uma pressão muito forte de todos os lados para que as coisas funcionem. E assim, tá marcado, vai acontecer, cientistas se virem para fazer as coisas funcionarem. Porque o Nikita Khrushchev tá querendo o míssil nesse dia que vocês vão fazer. É isso que eu ia falar, sem falar que nesse caso específico, né, André, já tinha uma data pré-agendada para uma exibição do míssil que seria, digamos assim, mostrado para todo mundo o que ia acontecer e tal, e era aquele lance que a gente fala também da questão de propaganda, né, de você mostrar isso para o Ocidente, né, que você tem esse míssil operante nesse momento, né, é algo muito importante, né? Então... Não, claro, tem uma exposição. Todos esses experimentos nesse sentido, né, eles são para demonstração de força, né, muitas vezes. Sim, né? Exatamente. Tá aí esses momentos aí, a Coreia do Norte, que adora fazer testes de míssil perto do mar dos outros, né? Não é só pra ver se tá funcionando, é pra ver, ó, a gente conseguiu, né? É demonstração de força, tipo passear com tanques perto da sede do poder do país, né? Tanque com motor de Santana. A Tupá, ela veio preparada pra esse podcast mesmo. Parabéns, Tupá. Isso aí eu preciso dar um abraço a você, tá muito bom. O teu erro, Andrei, foi dar tempo pra elas prepararem. Quando tava marcado pra semana passada pra gente gravar, não tinha nem dado tempo, agora deu. Não, eu sempre me preparo pro podcast, nem Vocês vem. viram o lance, né, do presida pedir pros aviões darem rasantes no prédio do Supremo, tipo, pra assustar as pessoas lá dentro. Quebrar o vidro. Eu queria saber como é que funciona isso, tipo, se a pessoa pega o telefone e fala assim, tá ok, dá rasante aqui. Tá ligado? Como é que é? É pelo zap. Acho que foi exatamente isso. E dizem que foi isso que foi o estopim daquela mudança de todo o comando das Forças Armadas que teve algum tempo atrás, né? Porque o comandante da aeronáutica, tipo, se recusou, falou, meu Deus, que besteira, é óbvio que eu não vou fazer isso. Não vai? Então peraí, vou trocar todo mundo. Não, parece que o comandante deu um migué ainda, ele falou, tipo, não, tá tarde, era sexta-feira, ele falou, não, tá tarde, segunda a gente vê esse rolê aí. Expediente, sextou. O rodízio do avião hoje, né? O rodízio. A placa do avião não voa hoje, né? Não tem combustível. Pô, o combustível tá 7 conto, presidente, não dá. Vamos voltar. Fica bom. O desespero do André em manter isso aqui num trilho, dá uma olhada. A ideia é que deu errado por quê? Então vamos fazer uma exibição, vai ter que ser exibido, então vamos exibir, né? Dá licença, deixa eu trazer uma parada visual, porque aqui eu tô com um grupo de pessoas, eu e a Tupá estamos fora disso, e você é neutro. Mas o Sr. Tucano e o Sr. Hell, eles estão no mundo há muito tempo.
Né? Eles estão caminhando sobre a Terra. Chamando os convidados de velho? Não, eu tô dizendo que eles estão caminhando sobre a Terra há algum tempo. Então eles estão citando vários filmes década de 70, década Falou de 80. que enfrentou os Neandertais ali na raça. Exatamente. Estavam ombro a ombro. Quem extinguiu os Neandertais foi o Hell, tá ligado? Essa é a parada. Tanto que não fui eu que citei o Ron Perlman como Neandertal, do filme La Guerra do Fogo. Passava na escola, inclusive, né, nos anos 80. Isso é verdade, passava mesmo. Mas tem uma coisa que eu quero mostrar, assim. O que aconteceu com a catástrofe de Nedelim, pra quem não sabe, foi mais ou menos aquela cena que assustou todo mundo que era vivo naquele período, no caso do réu, que já se barbeava nesse período, e do Tucano, que provavelmente já tinha idade pra beber, apesar de já estar bebendo antes da idade, que é o ponto em que, daquele do Exterminador do Futuro 2, aquele sonho da Sarah Connor, tá ligado? Que ela vai pra ver a criançada, ela segura na grade. Mas peraí, Keller, esse filme faz o quê? Uns 3, 4 anos que saiu? Tipo isso, acrescenta mais 20 nele que você chega. É no tempo que Guns N' Roses estava tocando na rádio fazendo show, tá ligado? Mas é esse momento de agarrar a grade e chacoalhar na grade, é isso que aconteceu em Nedelim com 70 pessoas. Exatamente. 71, porque uma delas era o Ivanovich. Então, por mais que não tenha sido uma catástrofe a nível Chernobyl, por exemplo, porque não era um míssil radioativo, você tem um combustível extremamente inflamável e em grande quantidade. Era um míssil muito grande. Então foi um negócio horrível, né? E essa cena da cerca, por exemplo, tem imagens fortíssimas no YouTube, não vamos linkar no episódio, se você quiser saber mais sobre isso, né? Que tinha uma galera que ficou presa dentro da grade de lançamento, porque o foguete explodiu. Por que ele explodiu? Porque um dos problemas técnicos era que o combustível, esse nitrato, ele oxidava muito rápido. Então, como teve um problema aí de remarcação, não sei das quantas e tal, em teoria, quando abasteceram o foguete, deveriam retirar o combustível depois que remarcou e recolocá-lo depois num novo tanque de combustível, né? Só que o problema é que deixaram ele lá. E o manual tava em russo, né? Aí ninguém conseguiu ler. E aí explodiu. E é isso. Vale lembrar que esse é um problema que, tipo assim, não é a base de Alcântara, né? Aqui foi em 2000. Era o que eu ia lembrar. Foi em 2003. 2003, O foguete, tipo, o processo de ignição aconteceu antes da hora, tava cheio de gente, a torre de lançamento tava ali próxima, cheio de operários, e o foguete simplesmente deu a partida lá, cara. E morreu gente, eu acho. Morreu as 20 pessoas aqui também. Morreram 21 técnicos, a gente perdeu boa parte dos cientistas, especialistas em foguete nesse acidente. É uma história muito sinistra, assim. Aí eu só quero te perguntar o seguinte: será que foi um acidente? Tem as conspirações aí. Então, era isso que eu ia complementar. Eu vou dizer que das poucas teses de conspiração que eu aceito um pouco mais, a base de Alcântara tá aqui no meu coração, assim, no topo. Um suposto acidente, né? Se eu não me engano, o acidente aconteceu com um foguete que era ucraniano, não era que ia ser lançado da base de Alcântara. Era uma parceria entre Brasil e Ucrânia, se não me engano. Olha aí, hein? Olha aí. E em quantos anos atrasou o processo brasileiro de espacial e foguetes e por aí? Dá alguns 40, 50 anos. Né? Acabou, inclusive, né? Estão tentando agora, né? Até as crianças que estão sendo formadas agora, né, ganharem mestrado e doutorado delas. Isso, o VLS-1, que era um foguete brasileiro, ele tinha tecnologia brasileira tal, e também tinha essa questão dessa troca com a Hungria, né? Eu tinha um colega de faculdade que foi trabalhar na Hungria um tempo, eu tenho outra colega que é historiadora, mas também visitou Alcântara e etc. Então, foi um acidente muito estranho, nunca foi explicado. Mas tá tudo bem com ela, né? Não, ela foi visitar depois. Ela falou que Ufa. era muito, muito triste, muito sinistro, assim. Você começou nesse assunto aí, já fiquei preocupado. Não, tá tudo bem, todo mundo bem. Mas, assim, é um acidente muito mal explicado. E assim, quem sobreviveu até hoje não chega perto de ninguém com guarda-chuva na mão. Garanto pra você. Gente, pra gente indo pro encerramento, a gente tem talvez a parte mais bizarra e mais pesada desse podcast, que realmente aí o bicho pega, que é essa ideia de você ter os testes de animais, né, que é o tipo de coisa que, novamente, né, não se resume à União Soviética, mas é muito bizarro, né? Isso é bizarro. Porque tem imagem, né, tem vídeo, tem umas coisas que... Isso aqui é bizarro. Esse, no caso, foi porque até a comunidade médica daquela época condenou, né, o experimento do cara, né? Quando a comunidade médica da década de 50
fala que você tá exagerando é porque provavelmente você tá. Quando você tá exagerando pro período em que você tá, que já é um exagero, porque é tipo Lovecraft, né? A galera fala, pô, mas Lovecraft é um cara do seu tempo. Lovecraft é um cara atrasado no tempo dele, tá ligado? Monteiro Lobato é um cara atrasado no tempo dele, então tem alguma coisa acontecendo, né? Exatamente. A gente tá falando aqui do Vladimir Demikov, né? Que é um médico cientista soviético que conduziram esses experimentos eticamente questionáveis, né? Inclusive um deles foi Sergei Brukhonenko, que pesquisava técnicas de cirurgias cardíacas para máquinas cardiopulmonares. A ideia era que eles queriam ver os limites das questões do sistema circulatório e também tem alguns que falam muito sobre essa questão da transfusão de sangue e essa questão de você ter órgãos artificiais e órgãos transplantáveis, né? Inclusive, tem aquelas coisas que são afirmações bizarras e eu não entendo isso como uma defesa desse tipo de coisa, mas que são pesquisas que acabaram por avançar parte disso, né? Que, inclusive, ele era um especialista em transplante quando, na época, o transplante era algo extremamente difícil de se fazer na época, né? Que foi o caso de, por exemplo, eles faziam um teste de, assim, sem muitos detalhes, né? Pra também não chocar muito o público do podcast. Mas tinha muito aquela coisa de, por exemplo, você tirar todo o sangue de um animal enquanto ele estava vivo, esperar um pouquinho e reimplantar de novo e ver o que acontecia. Por exemplo, para eles testarem como é que funcionava isso, né? Para quanto tempo que uma pessoa consegue ficar sem sangue, se você poderia, talvez, conservar e reanimar alguém depois de tanto tempo, coisas que vão dentro desse cenário, né? Inclusive, aí, a gente tem uma das mais bizarras, né? Que uma das ocasiões, o Sergei, né? Ele tinha criado uma máquina de bombeamento de sangue. Então, você substituía todo o seu sistema circulatório por essas máquinas. E não é uma máquina, tipo, bonitinha, igual você vê hoje nos campos médicos que te auxiliam a isso. A ideia é que essa máquina substituísse. Sabe aquelas lendas, tipo, o Walt Disney, só tem a cabeça dele no fundo da Disney, animada, não sei das quantas? Então, a ideia era mais ou menos essa. Futurama. Futurama, por exemplo, né? Você ter, por exemplo, só a cabeça pensante e animada de uma pessoa e o restante do corpo dela ser uma máquina. Ela tá ali sendo nesse sistema de vida, né? O que é muito bizarro quando tu para pra analisar dentro desse cenário, né? E eles praticavam isso com animais vivos para testar o funcionamento e até quando isso vai, né? Lembrando que, tipo assim, esse é o protótipo da máquina que existe até hoje, né? Que é justamente a máquina que faz isso, né? Digamos, no processo de transplante de coração, por exemplo, que você fica sem coração, é esse tipo de máquina que mantém a circulação do sangue no seu corpo enquanto eles trocam o seu coração e outros órgãos, né? Então, tipo assim, teve um avanço médico considerável por conta dessas bizarrices que os caras fizeram. Tanto que eu acho que ele foi referência na época e diversos médicos de diversos países foram para lá para aprender também, né, sobre técnicas de transplante de órgãos, né? E essas bizarrices, por exemplo, eu acho que você vai falar ainda sobre isso, né, Andrei? De transplantar cabeça de um ou outro, não sei o quê. É óbvio que é um exagero, né? Mas digamos assim que obviamente isso vinha num anseio de talvez de você manter uma pessoa viva e ligada a outra, entende? Tipo, Putin com a cabeça do Stalin e o Lenin, cada um de um lado, assim, cada um em um ombro. Eu não sei se você lembra, tinha um filme antigo dos anos 70, que acho que era O Homem de Duas Cabeças, que era justamente isso, era um velho racista que estava à beira da morte, que transplantam a cabeça dele para o corpo de um homem negro. Só que antes de remover a cabeça do homem negro, o homem negro acorda e foge. E aí fica o filme inteiro, eles dois, a cabeça consciente, né, do cara. Isso é um filme sério? Sim, pior que sim. Não é uma comédia, não, cara. É um filme sério dos anos 70. Uma puta crítica social. Sim, exatamente. E o filme tem muito disso. Tem essa pegada aí, cara, de falar sobre racismo, né, tal. Mas é um filme galhofíssimo. Na real, o Andrei, você matou a pau na hora que você falou assim, eles estavam querendo testar os limites, você ia falar do bagulho cardio, pulmonar, sanguíneo e tal. Não, testar os limites, ponto. Era exatamente isso que a galera tava fazendo, assim, entendeu? Estou aqui para testar limites do quê? De todos, né? Daquilo que tiver para ver, que é a questão do avanço científico, né? É por isso que você tem milhões de comitês de ética hoje... e por aí vai, né? Salvando as devidas proporções novamente, só para dar uma percepção de que isso não é anormal, eu acho que no momento que a gente tá, é super importante a gente falar que várias coisas que a gente fala assim, nossa, como é que chegamos a esse ponto? Você vê que as coisas não são anormais, é passo a passo, é gota a gota. Quem aí já teve um colega que tava fazendo um mestradinho, um doutoradinho, a pessoa não chegou uma hora que ela pirou na maionese, ela só respirava e falava desse bagulho, em algum momento?
É a mesma coisa um cientista desse, ele começa a sonhar com a possibilidade. Poxa, olha onde tá chegando, o que eu posso fazer com isso? Você começa a perder uns parâmetros de realidade normal, assim, daquilo que pode ser feito. E você tá sempre buscando mais. É por isso que tem 350 comitê de ética segurando a mão e falando pra você, olha, isso aí não dá, né? Hoje em dia você não faz metade disso. Não, e nem deve fazer mesmo, porque, né, poxa. E você tem que vacilo. O réu, cara, se nessa pauta tem um vacilo, e olha que tem vários, esse aqui é o maior deles, né? Ainda mais com o bichinho que a gente tava falando aí, né? Mas teve, por exemplo, essa ideia também do Brukhonenko, os experimentos de Brukhonenko, né? Que teve a ideia de transplantar cabeças de animais em outros animais, né? Desculpa, você não substituía uma cabeça por outra. Você adicionava essa cabeça, né? E você tem imagens disso acontecendo, né? Você tem, inclusive, vídeos de explicação e tal. Gente, é um conteúdo muito bizarro, é muito bad vibe, não recomendo você ver, mas é um negócio muito triste mesmo, assim, que infelizmente aconteceu, né? Tem um pouco desse problema que deixa um pouco desconfortável de que, de fato, alguns desses experimentos trouxeram alguns avanços, né? Igual aquelas coisas, toda guerra tem um bem ou mal, né? Você tem a perda de vidas, mas você tem um avanço tecnológico, médico, de certa maneira, diversos desses avanços aconteceram em guerras, né? Não acho que seja justificável você fazer esse tipo de aberração para ter esse tipo de benefício, mas aconteceram, né? E é isso, gente. O episódio lá pra si, ó, energia, ó, lá em cima. Nos Estados Unidos, teve um cirurgião que fez também, só que na verdade ele fez um transplante de cabeça, de macaco. Não foi bem um transplante, é como você falou, inseriu outra cabeça. Em 1970, o macaco ficou com 2 cabeças e sobreviveu 1 dia e meio. Rapaz. E esse é um dos problemas também, né? Não costuma sobreviver muito tempo, né? No caso dos soviéticos aí, do cão de 2 cabeças, né? Eu acho que, na verdade, o cara era um grande fã da cultura helenística e quis recriar o Cérbero. Ele tem um Cérberozinho. Por que não, né? O projeto foi abortado antes dele botar a 3ª cabeça. Rapaz, já pensou se tivesse uma carinha? Qual foi o que vocês falaram aqui? O cachorrinho lá que os olhos esbugalhados? Pug. Um pugzinho. Gente, Pug é uma gracinha, mas ele tá pedindo pra você matar ele. Já viu a cara dele? Ele faz uma cara de tipo assim, minha existência é dor, assim, ele tá tipo, é meio difícil. Se você não conseguir respirar, você provavelmente pediria o mesmo, né? Exato, não tem nada contra Pugs, quem tem Pugs é beleza, tá ok aí e tal, deu uma vida legal pro bichinho e pá. Mas eu vejo eles assim, me dá um desespero, porque eu tenho rinite, gente. Quando ela ataca, é de um sofrimento, assim, saca? Bom, deixa o Pug pra lá. Sim. Lembrando a todos, né? Uma sugestão, né? Não compre a DOT. É bacana, um gesto bacana também. E é isso, gente. Não tem mais o que falar, acabou. Não quer mais atrocidade? Não tem, gente. Aí tem que abrir outros países, tem muita coisa que a gente não foi revelado. Você que tá pensando em reclamar da gente, fala assim, não, porque vocês estão xingando a mãe e tal. A gente tem também um falando dos bagulho da CIA também. Vai lá, ouve o outro aí, equilibra. Né? Tem outro soviético que eu queria muito fazer depois. Os experimentos de paranormalidade Psyops que teve. Podemos. Eu tenho umas paradas sobre isso. Isso é legal. Que esse é maravilhoso. Me chama, por favor. Tem aquele livro, né? Experiências, sei lá o que, na Cortina de Ferro. É tipo assim, é um livro estadunidense também, tal, americano. E ele tá feito naquele mesmo contexto dos filmes do Rambo e do filme da Anastácia, né? Que começa com todo mundo chorando, como o comunismo nos destruiu e tal. Mas é legal o livro. Vocês viram esse documentário da Netflix dos Trigêmeos? Eu vi. Cara, você viu que troço bizarro? Tipo assim, obviamente foi um experimento que uma empresa de adoção fez nos Estados Unidos, de tipo assim, de separar gêmeos idênticos e deixar eles em famílias, digamos assim, de níveis sociais diferentes, mas com uma estrutura familiar parecida, e observar. Tipo assim, foi confirmado que foi um experimento, só que, tipo assim, os documentos a respeito disso são todos sigilosos, estão todos, sabe, os caras não tiveram acesso ao processo. Mas foi alguém que acordou de manhã e fez, ou você teve dedo, tipo, governamental também? Não sabem. Não foi. Parece que tem o nome de era um pesquisador, né? E ele meio que contratou uma agência de adoção judia pra fazer em conluio com ele. E ele tinha uma equipe que ia nas casas, tirava foto, fazia entrevista, filmava as crianças
pra saber se era o ambiente ou era a genética que era mais importante na formação do caráter e tal. Caraca, que viagem, mano. Mas tá em sigilo de 100 anos. Se não me engano, no documentário fala que um dos gêmeos conseguiu autorização, né, pra ler. Mas assim, é muita coisa, né? Os documentos que foram cedidos a ele diz que não são conclusivos e tem muitas partes que são, tipo, rasuradas, assim, tá ligado? Que são confidenciais, então você não consegue ler. Mas tipo, é bizarro também, e é uma experiência. Não, eu tô pensando o seguinte, 100 anos pra descobrir, tipo, uma experiência que movimentou grana, equipe e tal. Vamos descobrir ao mesmo tempo que a gente, se o presidente se vacinou ou não, né? Porque tá muito período Ou quantas vezes e qual crachá os filhos entraram no Palácio do Planalto. Cada um com seu segredo, Informações sensíveis. Sensivíssimas. Ou quanto ele gastou no cartão de crédito corporativo. Isso. Você vê, né? Então, gente, é isso. Gostaria muito de agradecer a participação de vocês nessa mesa maravilhosa e também a vocês que acompanharam esse podcast até o final. Eu vou pedir, Tucano, você é um cara que tá precisando da nossa ajuda pra dar um up aí no... Você quer quer um jabá aí? Quer falar um pouquinho dos seus projetos? Falar um pouquinho da gente se conta? O meu projeto agora durante a pandemia foi só sobreviver. Eu parei de fazer vídeo, eu passo o dia inteiro xingando o presidente no perfil Cancer Jack no Twitter. E se eu tivesse que deixar uma mensagem para os ouvintes aqui, seria como um hambúrguer. Se estiver em Santos ou em São Paulo, mais fácil, né? Isso. É uma hamburgueria ótima, chama Seven Kings. Seven Kings. Eu vou fazer aqui a propaganda. Não, estou sendo pago aqui pelo queridíssimo Tucano aqui. Ótimo. Adoro Camembert. Mas poderia, né? Pegar um hambúrguer lá. Tá? Mas poderia. Poderia estar recebendo hambúrguer. Poderia estar recebendo. Mas não tô pedindo, gente. Não, jamais. Manda burger. Hashtag manda burger. Hashtag Andrei 7 quilos a mais na pandemia. E gostaria de lembrá-los que não olhem para trás. Olhem para trás, pois Cérbero, com um guarda-chuva na mão, porque o Cérbero plantaram a mão nele, né? Montado no macaco, né? Tá atrás de você. O homem macaco, que não tem alma nem coração, exato, vamos deixar com claro. Putin em cima, né? Caralho, Putin cavalgando um centauro, macaco, Cérbero, cachorro. Fantástico. Isso Cadê? aí, Eu quero bicho. imagens disso, eu quero desenhos disso. mundofreak.com.br